aí dá tempo para tu trabalhar mais na área, na disciplina que você ficou. A gente quer fazer isso, assim. Agora, o problema está sendo o horário. É muita coisa para poucos horários. Mas, por enquanto, acho que vai conseguir fluir, assim. Deixa eu ver aqui o chat, é porque eu tô com a tela bem pequena. Essa questão do retorno dos professores é extremamente complicada. Eu até coloquei aqui na pauta, que eu fiz uma pautinha para discutir com vocês sobre isso. Porque, assim, pelo menos a área de ciências humanas, no dia, a gente tende a ficar disponível a tarde toda. Claro que, às vezes, a gente não consegue ficar as 4 aulas, 5 aulas seguidas no celular acompanhando. Então, tem um intervalo de alguns minutos, alguma coisa para responder. Mas, pelo menos na área de ciências humanas, que é que eu posso falar, né, que eu faço parte, a gente está tentando responder ao máximo possível as perguntas e as dúvidas. Então, a gente fica disponível a tarde toda para o aluno, manda a atividade e os alunos vão tirando as dúvidas, né, em relação à atividade. Porque é conteúdo mesmo, os alunos tiram poucas dúvidas, porque a interação está sendo bem pequena ainda, eu acho. Mas também, como são assuntos iniciais, só tem 16 alunos, mas acho que eu vou começar aqui. Aí vocês podem depois passar para os outros alunos e eu também vou postar as notas no grupo. Mas eu queria passar para vocês, porque, assim, de forma geral, as notas das duas turmas, tanto do primeiro A quanto do primeiro B, foram notas muito boas. Assim, em relação mesmo a quando é em sala de aula, por exemplo. Só que, assim, Nil passou para vocês aquela divisão de nota, né? Que seriam 6 pontos das atividades produzidas em sala, no caso, no ambiente virtual, e 4 pontos do simulado. Aí, a divisão que a gente fez foi a seguinte, ficou 4,5 pontos para as atividades que a gente passou nos grupos e vocês devolveram, e ficou 1,5 ponto naquele trabalho dos vídeos, cartazes que vocês fizeram. E 4 pontos foi do simulado mesmo. Então, basicamente... Vídeo, professora? Oi? Qual vídeo? Eu não lembro de vídeo, não. Foi Que qual vocês vídeo? fizeram em grupo. Agora eu lembrei, professora. Agora eu E lembrei. alguns fizeram vídeo, alguns podcast, cartazes, etc. Foi que eu lembrei do meu trabalho, aquele trabalho que dá orgulho Aí, até hoje. os trabalhos eu considerei que eles foram satisfatórios, muito bons, assim. Só que eu tive que pontuar, claro, dentro dos critérios que a gente já tinha estabelecido, né? Fidelidade ao tema, coerência, apresentação, aqueles critérios lá que vocês já sabem. Aí valia 1,5. Só que dentro dessa proposta aí, o que acabou acontecendo? Muita gente ficou sem devolver algumas atividades, que acabou prejudicando algumas notas. Algumas pessoas não fizeram simulado. Essas pessoas aí, eu vou deixar até a nota em aberto, porque eu vou conversar no particular com elas. Porque, assim, como teve um motivo, porque, assim, não quem não fez foi não quis. Quem estava sem celular, quem não tinha internet, quem tinha algum problema trabalhava. A essas pessoas, meio que vão ficar com a nota em aberto. Eu vou conversar depois para ver como vai ser. Agora, de forma geral, quase todo mundo passou. Só que alguns com notas melhores, outros menores, e algumas pessoas perderam, principalmente por conta disso, dessa devolução da atividade que não fez, do trabalho em grupo que não participou. Apesar que o trabalho em grupo ele foi uma nota tão pouca que muita gente que não fez o trabalho conseguiu passar com a nota tranquila ainda. Aí eu vou passar aqui para vocês as notas. E se alguém tiver alguma dúvida, aí a gente esclarece, se não, pode ser também do privado depois para conversar. Eu estou até com a planilha aberta aqui para informar as atividades, porque eu anotei os dias e as atividades. Aí, se alguém achar que a nota estiver errada, eu vou olhar qual atividade que ele não fez ou fez, para informar vocês. Espera só um momento, deixa eu só fechar essa porta aqui, porque a claridade está batendo no rosto. Tem como eu votar pra você. Pessoas da minha turma, votem em mim para líder da classe. Usando o horário da Só professora. de mim, doido, só de mim. Aí, agora eu vou falar as notas do primeiro A, depois as do primeiro B. Aí, depois a gente tira as dúvidas de todo mundo. Aí, Adriele, a média final foi 7,7. Allen, 5,8. Amanda, 8,2. Bruno, 7,9. Kailane, 4,7. Kailane, Camila, 3,6. Carlos Eduardo Moura, 5,8. Carlos Eduardo Rodrigues, 6,2. Caroline, 6. Cauã, 8,2. Ô, Danilo. professora, Oi. eu tirei quanto no trabalho? Eu só quero saber do trabalho. No meu trabalho eu tirei quantos pontos? Quem falou? É porque eu não... Cauã? Cauã, no trabalho, acho que foi... Deixa eu olhar aqui na lista.
1,2. O trabalho valeu 1,5. Valia 1,5. Tá bom Danilo, demais, professora. 6,7. Gente, e lembrando ainda, outra coisa importante, é que as notas elas foram por grupo, porque a gente não tem como conviver com o aluno para saber quem fez, quem não fez direitinho. Só que eu segui os relatórios que os líderes da equipe me mandaram. Então, teve notas aí que ficaram diferentes no trabalho, porque informou que a pessoa não fez, nada, que a pessoa só fez um pouquinho, aí as notas foram diferenciadas nesses casos. Quem informou que todo mundo participou igual, a nota foi a mesma. Eu esqueci de falar no início. Essas notas aqui são referente à área de ciências humanas. Então, vai ser a nota de geografia, de história, filosofia e sociologia. São das 4 disciplinas, é a mesma média. Aí, Danilo, 6,6. Elisângela, 6,8. Emerson, 7,5. Emily, 6. Eunice, 7,4. Fabrício, 6,9. Gabriela, 7,7. Guilherme, 7,2. Aí essas notas eu vou pontuar lá para você, vou postar no grupo depois as notas do trabalho, do simulado e das atividades que foram entregues. Aí depois de alguma dúvida, vocês podem entrar em contato para a gente ver. Aí, primeiro B. Alguém tem alguma dúvida? Ô, professor, Ah, eu não consegui. É porque você já fechou o grupo lá, sabe? Eu tava um pouco sem internet, aí na hora que eu fui repostar as atividades que estão a gente fazer, aí não tem como mais, porque o grupo tá fechado, te mandei não, mensagem no WhatsApp lá. eu vou abrir o grupo novamente para vocês postarem depois. É porque eu fechei só para ver o link, porque às vezes vão postando coisa em cima e acaba passando. Mas eu vou abrir novamente as atividades, não tem problema ainda não. Daqui a pouco eu abro. Ok. Aí o primeiro B, Iane ficou com 7,3, Idália 6,3, e da Alice, eu acho que ele desistiu, né? Acho que ele ficou com 1,5. Joelison 5,7, Kailane 5,8, Letícia 7,8, Luiz Carlos 6,2, Marcos Antônio 8,5, Marcos Gomes 7,7, Maria Cristina 8, Maria Luísa 7,2, Marinaldo 7,6, Micaele 6,2, Samila 7,6, Suzane 7,6, Tainá 8,1, Thaís 7,5, Ian tá com a nota em aberta, eu vou conversar com ele no particular, porque ele não fez o simulado, porque ele estava sem celular, né? Aí Nil vai ver a questão dele, depois eu converso com ele. Assim, essas foram as notas. Muitos aí tiveram uma nota um pouco menor por conta do simulado, que foi a questão individual. O simulado, cada questão valia 2 décimos. Então, se você acertou 11 questões, sua nota foi 2,2. E assim, sucessivamente. E a questão da parte de entrega de trabalhos. Muita gente, por exemplo, entregou só 2, 3, 4 atividades. Então, essas pessoas que entregaram menos atividades, também tiveram redução, porque a gente fez 9 atividades e cada atividade que você fez vale 5 décimos. Se você entregou todas as atividades e quando eu postar a lista lá, você não tiver com 4,5 nas atividades, quer dizer que eu não recebi alguma atividade sua. Aí você pode entrar em contato para me ver se realmente você mandou. Porque, assim, até um dos pontos que eu coloquei, que eu vou falar aqui da minha pauta de hoje, é essa questão de atividades. Por exemplo, quando eu passo uma atividade para vocês, aí eu peço para fazer a devolutiva no horário certo, né? Assim, muitos nem conseguem, postam antes ou postam bem depois, aqueles que têm justificativa, né, de trabalho, tudo bem, não tem problema. Só que a grande questão é que vocês têm que cumprir os horários e prazos certinhos, porque assim, como eu falei inicialmente, o professor ele tem muita demanda de trabalho, de WhatsApp, meu WhatsApp não para. Se eu abrir toda hora aqui, tem mais de 500 mensagens de alunos, de grupos, etc. Então, a gente não fica acompanhando o grupo o dia todo. Eu, particularmente, só olho o grupo no dia que eu estou em aula. Ou então, alguma coisa específica, esporadicamente, você olha, mas você não lê com atenção. Se alguém marcar, alguma coisa assim do tipo, sabe? Aí, mas é mais complicado. Por isso que a gente pede para postar nos horários e dias específicos, porque é o horário que eu estou olhando. Se você fez atividade e você tem uma justificativa e não conseguiu me entregar no dia, o que acontece? Posta lá no grupo. No outro dia ou depois, aquela atividade foi perdida. Eu não vi, eu não anotei. Eu só vou anotar se alguém me mandar no privado ou se postar no dia que eu informei. Então, é por isso que vocês têm que ficar atentos aos prazos. Por exemplo, uma pessoa que trabalha, ela tem agora até o dia da próxima aula para postar a atividade. Para não fazer isso, para não ficar postando no meio de outros dias que a gente não acompanha. Por exemplo, Cauana trabalhando hoje. Aí você faz a atividade, você fala, professora, eu tô trabalhando, né? Quem entregou atestado, gente? Não é só justificativa. Ah, fui trabalhar hoje, não. Quem já comprovou que realmente trabalha na escola.
Então, assim, ele trabalha. Aí ele não pode entregar a atividade hoje, em vez dele fazer à noite e me mandar amanhã no grupo, porque eu não vou estar olhando, ele deixa eu mandar na minha próxima aula, que será sexta-feira. Aí antes da aula ele manda, ou então me manda no privado. É melhor, porque senão a gente não tem um controle mesmo de como as atividades são devolvidas. Deixa eu ver Ô, aqui. professora, Oi, fala. a senhora vai enviar esse papel das notas aí lá no grupo? Vou enviar, sim. Ah, beleza. Algumas notas vão ficar em aberta, como eu falei, que eu vou começar no particular, e as dúvidas a gente vê aí como vai ficar. E também, aí vocês vão ver que tem notas diferentes no trabalho também, a gente pode conversar. Mas aí, particularmente, foi o líder ou a pessoa que me mandou o relatório que informou. Teve gente que trabalhou, teve gente que não trabalhou. Isso também interferiu muito na nota, assim. Não, praticamente todo mundo passou. Quem perdeu foi que estava com nota um pouco de dificuldade, e depois eu fui conversar com essas pessoas. Principalmente Ian, que não fez o simulado, né, porque estava sem celular. Kailane, que teve um problema também, Kailane do primeiro A, porque ela estava na turma do segundo, estava matriculada errada e virou uma confusão. Aí depois tem que ver a nota dela também, né? Que ficou um pouco abaixo. E eu acho que no mais, basicamente é isso, assim. E tem Camila também. Oi. Nós estamos sendo considerados que está no primeiro ano ou no segundo? É porque, assim, como ano passado a gente não trabalhou, o Estado fez uma confusão. Acabou atropelando os anos. Então, eles estão considerando assim, que vai ser 2 anos em um. Até final de junho, início de julho, a gente vai trabalhar como se fosse o primeiro ano. E aí, né, quem for aprovado e conseguir passar, desistiu, etc., a partir de julho vai ser considerado segundo ano. Tanto é que a gente vai começar, a partir de julho, trabalhar com vocês os conteúdos do segundo ano. Ô, professora, então nós vai ter 4 unidades daqui até junho ou só 2 unidades? Agora só 2, são 3 Só e 2? 3. Durante o ano vão ser 6 unidades. Então tá bom ainda. Aí acaba sendo assim. Você sempre vai poder recuperar, porque querendo ou não, as aulas online elas são mais fáceis do que na sala. Porque a gente, assim, vê quem fez atividade, quem não fez, se tá faltando alguma coisa, mas não tá. Eu não tenho como pegar aquelas imagens que vocês mandam e olhar, ver se vocês responderam tudo certinho. Eu confiro, assim, a quantidade de questões, se tá dentro do padrão. Às vezes a gente só fica escrevendo lá aleatório para fingir que fez atividade. Então, assim, tá sendo mais tranquila. Em caixa a palavra eu faço isso bastante, na que é colar de complete a palavra, aquela que tem assim. Pois é, Aí... gente, mas não deveria, porque vocês deveriam estar atentos para o aprendizado. Querendo ou não, esse ano não vai ser repetido. Então, ano que vem, quando vocês forem para o terceiro ano, vocês vão ter que praticamente dar conta do assunto do primeiro, do segundo e do terceiro. Então, assim, é importante que aprendam alguma coisa, né? Outra questão importante que eu vou falar é isso. A questão das imagens. Gente, toda atividade, vocês têm que fazer o cabeçalho, como a gente já informou, e tentar fazer o mais legível possível, porque às vezes não dá para ver. Se não dá para identificar, eu também não vou adivinhar quem é aquele aluno que mandou. Meu celular, no início eu estava gravando o nome dos alunos na memória, não consigo gravar mais. Não tem espaço para gravar, porque eu tenho tanto nome de aluno salvo que muita gente não tem. Aí às vezes não aparece a foto, não aparece o nome, aparece desenho, eu não tenho como saber quem é a pessoa, se ela não informar. Aí é necessário colocar o cabeçalho para a gente olhar também se está fazendo, para não pegar caderno de colega e repetir foto, como está acontecendo muito, em muitos casos. Por isso também que a gente coloca o horário para mandar a atividade, por exemplo, de 5 a 5h20. O ideal é que você mande naquele horário. Porque se você fala, vou mandar 15 minutos antes, 20 minutos antes, para você não faz diferença. Mas para o colega que não fez a atividade, vai olhar e copiar tudo, mesmo que esteja tudo errado, faz diferença. E a intenção da gente, por mais que é desgastante para vocês, é chato, a gente sabe tudo isso, que para a gente também é. Mas é necessário que vocês aprendam, pelo menos tentem. Porque assim, se você estiver assistindo aula no WhatsApp, na porta de casa conversando com os amigos, a tendência é você não aprender nada realmente. O ideal é que no período das aulas vocês entendam que vocês têm que estar estudando, que é como se fosse estudando na escola. Aqui é um ambiente escolar. A gente está remotamente, mas tem que ser como um ambiente escolar. Você tem que parar num lugar mais silencioso, num lugar calmo, num lugar onde tem acesso realmente, para que você possa aprender alguma coisa. Não é só ficar mexendo no WhatsApp. É difícil, mas é importante. Porque assim, fala, um caos como? Em casa? Mas não, eu concordo. Eu estava falando isso com o Dani agora, que é a professora. Aqui, por exemplo, na minha casa, eu tenho 3 cachorros. É o cachorro latindo toda hora no corredor. É gente tocando a campainha. Infelizmente, também o professor é assim. Porque a gente está em casa. E em casa é natural que isso aconteça. Não tem como a gente sair disso, não. Porque, assim, quando você sai de casa, você se prepara, você tem uma conduta diferente. Quando você está em casa, não. Você está mais relaxado, você está no seu ambiente. Eu não posso jogar os cachorros na rua, não posso fazer as coisas. Então, assim, querendo ou não,
é a realidade de todo mundo, de aluno e professor. E isso é normal. Pelo menos para mim, essas coisas não me incomodam em nada. O que me incomoda, às vezes, que é um dos pontos que eu coloquei para falar também, é aquele tipo de conversa do grupo. Porque, assim, a gente conversando aqui, qualquer um que está ouvindo aí pode pedir para falar, começar a falar alguma coisa, e é natural, a gente está conversando. Só que no grupo do WhatsApp, a interação já é difícil, porque para escrever é muito mais complicado que falar. Aí tem gente que fala, pode mandar áudio? Pode, claro. Só que tem gente que não gosta de mandar áudio. Então, assim, quem gosta é ótimo, quem não gosta, porque é mais fácil de conversar. Aí você começa a botar assuntos aleatórios que não tem nada a ver com a disciplina, que não tem nada a ver com o conteúdo e acaba atrapalhando a sequência da aula. Porque, assim, a pessoa que entra depois pega aquele... Luiz mesmo é desse jeito. Fala aí, eu não entendi. Luiz é desse jeito, toda hora fica mandando Pois assim. é, Luiz, Carlos, aí cada um começa a retrucar o que ele manda, aí o outro manda uma coisa, eles começam a brigar. Dois prosa ruim. Assim, na sala de aula, Realmente, na Fabrício e aula Luiz. o diálogo eu acho importante, mas no grupo mesmo, para escrita é muito ruim, atrapalha muito a continuidade. Porque assim, você fala uma coisa rapidinho, só que para escrever não é rapidinho, aí você está escrevendo uma coisa ali que eu falei, ou algum colega falou, comentando sobre aquilo, quando vem tem 20 mensagens depois, você já perdeu o assunto. Aí eu escrevo super devagar. Eu já não sou uma pessoa muito tecnológica, assim. Eu mexo, mas eu não amo ficar no computador, essas coisas. E agora com a aula, a Maria praticamente está insuportável, porque o celular só serve para isso. Então, assim, você acaba ficando desgastada. E é natural. Quando começar as aulas mesmo, as aulas mesmo já começou, né? Mas quando começar as disciplinas realmente separadas, eu acho que a ideia geral vai ser criar um grupo por disciplina. Talvez melhore e talvez piore. Porque, assim, vai ter um grupo do primeiro A para geografia, do primeiro para história. Não sei se isso vai ser bom ou vai ser ruim. Acho que vai ser pior, professora. A quantidade de grupos, né? Eu acho que vai ser realmente grande. Só que Redondo, talvez... meu, meu pocket não aguenta não. Meu pocket não aguenta não. Meu celular não tem espaço para mais nada. Meu celular tá, tipo, super sobrecarregado. Porque de todo assim, ó. Não dá pra ver por causa da luz, mas é só verde de todo. Toda hora que eu abro, tem 1000 mensagens, 500 mensagens. Coisa que eu nem leio. Tipo assim, eu vou fechando os grupos e abrindo, mas acaba enchendo a memória do celular da gente. Eu recebi aqui um tanto de mensagem agora dos alunos no privado, mandando atividade. Eu vou até abrir o grupo aqui rapidinho, só para mostrar que... E também os alunos acabam ficando muito desesperados, sabe? Quando não conseguem alguma coisa, que é agora. E às vezes é necessário esperar um pouquinho também, porque eu, particularmente, comigo é super tranquilo, assim. O aluno conversando de boa, eu não tenho grandes problemas, não. Então, dá para esperar um pouquinho para saber se manda depois, se pode fazer. Eu não estou muito, assim, apegada a essas normas ainda, não. Então, vamos aprofundar, senão a gente conversa muito e acaba perdendo um pouco o foco. Aí eu queria saber, assim, se vocês realmente estão tendo problema com o Meet, porque às vezes eu acho que vai ser necessário, principalmente o conteúdo do primeiro ano, porque tem muito, no primeiro ano a gente vê muita parte física da geografia. Então, às vezes, acaba sendo um pouco complicado não usar o Meet, só o WhatsApp. Então, assim, eu tô vendo que de uma turma de 37 ou 38 alunos que está no grupo, pelo menos, né? Acho que são 39 alunos que estão lá. Tem 20 40, pessoas. professora. Pois é, tem 20 pessoas, que é metade. Eu acho que dá até para dar uma aula, assim, um pouco significativa. Eu já vou avisar que eu não vou usar sempre o Meet, mas no primeiro ano eu acho necessário, principalmente porque, por conta desses assuntos que a gente vai ver. Semana que vem mesmo a gente vai começar com o assunto de cartografia, que ele é um assunto, na medida do possível, tranquilo, só que ele exige um pouco mais de atenção. E alguns pontos precisam ser esclarecidos. Aí talvez eu use o Meet, talvez não. Vou ver, dependendo do que vocês conseguirem acompanhar. Cartografia é leitura de mapa? Principalmente mapas. Só que não é só leitura, localização, confecção não, que a gente não vai fazer mapas, mas leitura, como são elaborados, as formas que a gente interpreta o mapa, porque às vezes a pessoa tem um mapa, mas ela não sabe interpretar, então não adianta para nada. Aí a gente vai ver essas informações gerais, mas normalmente é bem prático. Eu gosto bastante de trabalhar com cartografia. Outra questão importante é que vocês podem tirar dúvidas nos grupos. Porque, assim, pelo menos nas minhas aulas, ninguém tira dúvida sobre assunto nenhum. Aí, às vezes, tá querendo perguntar, mas fica com vergonha, não pergunta, e acaba sendo um prejuízo para a pessoa. Porque, assim, às vezes é uma coisa simples de saber, de tirar uma dúvida ali, então é importante que vocês façam perguntas. Outra coisa chata que eu acho, não só no grupo de vocês, todos os anos, primeiro, segundo, terceiro, todas as séries, tanto no CEP, no Lucas, em qualquer lugar, é a questão muito de ficar observando muito o que o outro posta. Isso é muito ruim, eu acho, de forma geral. Porque, assim, às vezes a pessoa tira uma dúvida. Aí escreveu uma palavra errada. Gente, não sabe o que você tá digitando ali, às vezes você tá escrevendo, e você nem percebe. Tipo assim, tá ali, aí o outro começa a falar, todo mundo começa a falar. Triste, professora. Eu fui muito humilhado por escrever errado. Agora Não, agora é bom ficar zoando. não Ai, escrever errado, não. Aí as pessoas começam a ficar
principalmente Luiz Carlos, é porque no grupo, o nome do meu celular dele tá parecendo Eurico. Luiz Carlos fica comentando lá, acaba gerando um atrito desnecessário, gente, isso é bobagem. Semana passada mesmo eu coloquei boa noite. Alguém tem que me corrigir, acho que foi Fabrício. Porque eu tava tão doido lá de tarde que eu não tava nem raciocinando mais. É a forma de digitar. Às vezes aparece naquela mensagem de cima, você vai selecionando, escrevendo, quando vai ver, tá tudo doido. Então, assim, isso é natural. Você falou boa noite e era mim boa tarde ainda. Eu falei, oxe. Isso que eu tô falando. Então, assim, essa interação na internet é difícil, não. Ela é diferente do presencial. Você vai no mecânico, às vezes, fazendo. Oi, pode falar. E tem hora que atrapalha as atividades que fica lá em cima, quando a gente vai ver, tá cheio de mensagem, tudo boba lá de Luiz. É isso que eu tô falando. É às vezes que chega, principalmente depois, pra pegar aquele tanto de coisa e ler. Eu mesmo, quando eu entro no grupo e tem 300 mensagens, eu não vou ler 300 mensagens. Eu abro e fecho, só pra sair aquela notificação. Eu também Então, não olho, não. aí, às vezes, acaba atrapalhando muito o andamento da sala. Eu entendo que a gente precisa conversar, espairecer, e seria importante que a gente tivesse um momento para isso. Mas, infelizmente, com essa aula remota, é difícil, assim, ter algum lugar para conversar. Eu, particularmente, não me importo que os alunos conversem no grupo fora de horário de aula. Porque tem professor, por exemplo, que tranca o grupo quando acaba a aula, só abre no outro dia. Às vezes é necessário, que a conversa demais, tem dia mesmo que eu fecho lá que tá assim demais. Mas nem sempre, no caso, né? A rotina de estudos, que a gente está pontuando em todas as salas, que é importante, querendo ou não, você tente pelo menos entender um pouco o conteúdo, porque por mais que você pense que aquele assunto ele não te interessa, não faz nada na sua vida, mas uma hora você vai precisar, ele vai te ajudar de alguma forma, em outro conteúdo futuro. Então, assim, é importante pelo menos entender a ideia geral. Se você não está conseguindo entender tudo, entenda pelo menos a ideia geral do que aquele assunto quer passar. Então, o ideal é isso, que você fique num lugar mais calmo, tranquilo, para que você possa pelo menos aprender o que você tentar aprender alguma coisa daquele dia, para não ser um dia em vão. Pensa você ficar o ano todo estudando, fazendo atividade, só reproduzindo, copiando de colega, fazendo isso o quê, e não aprender nada. A escola é uma aprendizagem. Aprendizagem para a sua vida também. Então, se você passar por ela ali e não aprendeu nada, acho que ela não tem nem sentido. É muito complicado. Deixa eu ver outra coisa aqui. A devolução das atividades que eu já falei, né? Respeitar os horários, principalmente esses assim no final de tarde. Claro que a gente sabe que tem gente que não pode, às vezes, cumprir aquele horário, porque sai para trabalhar, porque chegou tarde. A essas pessoas, por exemplo, 4h30, vai sair para trabalhar, alguns casos já aconteceu. Aí me manda no privado. Eu acho melhor do que mandar no grupo. Porque, senão, é só para outro aluno que não fez copiar. Tem gente que é assim, entra, bota o nome na chamada, some, no final da aula volta para copiar o que o aluno fez, que o outro mandou, para me mandar. Qual o sentido disso? Também não tem sentido nenhum. Eu só começo a fazer Não tem atividade lógica. só depois das 3 horas, professora. Pois é, Atividade é só uma sentido. atividade por dia, eu só começo a fazer atividade só depois das 3 horas ainda. Não, mas se você faz, é ótimo. O problema é quem não faz. Copia do colega que mandou, só para fazer rapidinho lá e entregar, sabe? Isso parece ter classe de aula mesmo, não tem parece na escola. Isso é complicado. Mas na escola, pelo menos, eu ouvi a explicação do professor. E aqui, que às vezes não tem explicação? Aí tu não faz nem atividade, tu vai aprender o quê? Nada. É difícil. E querendo ou não, outra coisa importante, gente, é que vocês são responsáveis pelo conhecimento de vocês também. O aluno faz parte do processo. O professor, ele é o mediador. Ele vai auxiliar, ele vai ajudar, ele vai fazer alguma coisa para o aluno conseguir acompanhar aquelas atividades. Mas explicar, claro, né, que é a função principal dele. Mas o aluno também tem que ter essa independência de pesquisar, de buscar, de correr um pouco atrás. Sabe? Às vezes você deixa muito solto e acaba perdendo o foco. A questão do trabalho mesmo. Eu pedi para que me mandassem os nomes. De quarta, que a aula foi quarta, até sexta, à noite. Aí sábado de manhã eu informei que ninguém tinha mandado. Se alguém quisesse mandar, poderia ser. Só 2 equipes me mandaram. Não, pra quê, professora? Oi? Aquele Onde trabalho que? lá do vídeo, o Ah, trabalho o trabalho tinha mandado no mesmo dia. Pois é, só 2 equipes me mandaram. Aí eu considerei que me mandou a equipe e o resto eu dividi pela lista, porque assim, ano passado a gente teve aula um pouquinho do ano, mas eu não consigo lembrar do rosto de quase ninguém. Porque a gente teve, acho que 2 ou 3 semanas de aula só. Então, Não foi 2. Foi uma semana e na terça-feira da outra semana já parou. eu não conheço ninguém. Eu fiz pela chamada. Infelizmente, algumas pessoas acharam que ficaram de grupos ruins. Várias pessoas reclamaram, né? Só que assim, eu não conheço vocês, então eu dividi pela lista, que eu achei que seria o mais correto. Só que assim, é claro que é ruim para o aluno ficar no grupo que ele não gosta, não tem afinidade, isso é óbvio, né? Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Só que vocês tinham autonomia para escolher os grupos, mas vocês não escolheram. Então, assim, jogar a desculpa do professor é muito fácil. A ideia é que vocês escolhessem. Eu sempre faço isso. Vocês escolhem os grupos. Eu não gosto de escolher grupo. Porque é natural. A gente gosta de estar perto de quem a gente tem afinidade. Se eu não gosto de uma pessoa, por que eu vou fazer um grupo com ela, entendeu? Professora,
Eu só Oi? faço grupo com gente com mente aberto. Eu queria ver nos grupos de português. Só teve os trabalhos mal loucos. E os povos reclamou. Se fosse outro grupo normal, não ia aceitar o trabalho. Pois é, então assim, quando o professor deixa livre, pode falar. Quem fala? Ah, então quando o professor deixa livre, o ideal é que vocês escolham para que vocês fiquem no grupo que vocês querem, para depois não falar que a culpa é do professor. Assim, eu entendo a frustração de muita gente, claro, principalmente quem gosta de fazer as coisas e fica no grupo que ninguém gosta. Acho que é natural a pessoa ficar chateada, mas também é a vida que segue. O ideal é que vocês internalizem, discutam, conversem com o professor, esclareçam e depois tudo tranquilo, não tem dificuldade nenhuma, pelo menos comigo não. Então, basicamente, a partir de agora, a gente vai tentar trabalhar com as disciplinas. No caso, eu vou ficar com vocês, assim, já é certo que é geografia. Talvez sociologia ou não. Até agora não distribuiu carga horária direito ainda. Então, por enquanto, eu vou trabalhar as disciplinas que forem necessárias na área de humanas e efetivamente geografia. Então, eu já adianto para vocês que a gente vai dar continuidade nesses nossos próximos assuntos, né, de geografia. Como eu falei, semana que vem vai ser cartografia, que é aquela parte introdutória. E o assunto do primeiro ano é o conteúdo de geografia mais extenso. O livro de vocês é cheio de conteúdos. E claro, como o ano, praticamente, do primeiro ano vai acabar no final de julho, provavelmente a gente não vai conseguir trabalhar tudo. Ou talvez trabalhe tudo, mas com coisas mais rápidas, não sei, a gente vai pensar ainda. Então, assim, alguns assuntos, de alguma forma, vai ficar comprometido. Seja ele mais rápido ou se ele não for trabalhado. Mas a gente vai pensar numa estratégia. Porque esse ano já começou muito atropelado. Quando eu for a partir de final de junho, julho, que vocês vão serem inseridos na turma de segundo ano, eu acho que vai ser mais tranquilo, porque a gente já vai ter uma ideia de como que funciona, como está sendo organizado, como as coisas estão realmente funcionando. Aí, dessa forma, vai ser mais fácil para a gente conseguir, de fato, trabalhar os assuntos. Então, eu acho que vai ser mais tranquilo para vocês. Então, gente, lembrando que não é só estar aqui no grupo, colocar o nome lá na frequência. É igual eu falo, tem gente que fala, ô professora, pode colocar o nome? Tipo, 7 horas da noite. Não, não precisa, porque assim, vocês são obrigados a estar em aula no período de aula de vocês, que é à tarde. Eu não posso exigir que vocês entrem de noite, de manhã. Eu posso comunicar a vocês, perguntar como é o grupo, falar, gente, a gente pode fazer atividade pela manhã, por exemplo, no sábado, seria melhor talvez, pode fazer alguma coisa assim, mas vocês não são obrigados a comparecer de fato no horário que não é da aula de vocês. Então, a chamada só é para ratificar quem está naquele momento. Se você não assistiu a aula e 7 horas da noite colocou seu nome, não faz diferença. Eu só estou anotando quem está participando no horário de aula. Então, assim, é importante que vocês participem, contribuam, porque, assim, querendo ou não, não é só estar de corpo presente, não mandar atividade, achar que vai passar, não vai ser assim. Então, as atividades são importantes. Por exemplo, vocês ganharam agora 4,5 pontos só de atividade. É praticamente a média. Só precisava tirar mais meio ponto para fechar 5. E muita gente não mandou as atividades. Teve gente que mandou 2 atividades. Teve gente que mandou 3 atividades só. É só mandar atividade, era muito simples. Então, eu espero que na segunda unidade vocês se comprometam, assim. Quem tirou nota baixa, que foi pouquíssimas pessoas, que possam conseguir recuperar a segunda unidade. Eu acho que vai ser bem tranquilo. Assim, a minha opinião, pelo menos da área de ciências humanas, né? Porque vocês têm outras disciplinas, mas na área de humanas eu acho que vai ser bem tranquilo, de fato, assim, para recuperar essas notas. Principalmente quem teve alguma perda, porque teve essas dificuldades que eu já falei inicialmente. Aí eu queria finalizar com vocês hoje o conteúdo de geografia. Eu vou ver se eu consigo, como se diz, meu Deus, reproduzir um slide aqui, porque eu acho que quando eu reproduzo, eu acabo saindo da tela, né? Não consigo visualizar. Se alguém estiver postando no chat alguma coisa, mas deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Para a gente encerrar aquele assunto da semana passada. Todo mundo que está aqui, pelo menos, conseguiu entender um pouco aquele conteúdo? Eu acho que sim, professora. Não garanto, mas acho. É um conteúdo bem fácil, assim, é só aquela parte introdutória, porque esses conceitos de geografia, a gente trabalha com ele praticamente o ano todo. É assim, dentro da geografia, então eles são importantes serem discutidos inicialmente, pelo menos. Uma questão importante que a gente tem que frisar sempre é que, pelo menos, a base dos conceitos, os alunos têm que ter em mente. Não que vá decorar, porque decorar acaba esquecendo. A ideia, principalmente, é que vocês entendam, pelo menos, o conceito geral, para ficar mais fácil. Aí eu vou tentar reproduzir o slide para a gente conversar um pouco sobre aquele conteúdo lá. E depois a gente tenta finalizar. Deixa eu ver. Ô, professor, por que tu não tenta fazer uma aula de média por semana, pelo menos? Uma aula? Acho que uma aula por semana já está bom. Pois é, a dificuldade, os alunos estavam reclamando. Vocês não tinham passado ainda não, mas de forma geral no CEP, muitos alunos estavam reclamando porque, como se diz, meu Deus,
era como se não tivesse conseguindo acessar. Falava que os pacotes de dados gastavam tudo, que o povo da área de exatas usava, depois a gente ia usar e não tinha mais internet. Tava uma confusão, sabe? Aí optaram por deixar um pouco mais calmo, trabalhando por área, porque por enquanto a área de exatas estava usando. Mas a partir da segunda idade não, tá livre para qualquer professor usar. Aí eu vou tentar agora também fazer isso com vocês, né? Eu acho mais fácil essa interação pelo Meet. Essa interação é muito melhor que só ficar mandando atividadinha. Aí Eu manda acho uma também. atividade um dia, aí amanhã atividade para ler um texto, mais outra atividade. É desgastante, na verdade, né? Eu ia até falar isso com vocês. Eu, naturalmente, sou uma pessoa que conversa demais. E eu tenho necessidade de falar extremamente rápido, como vocês já sabem. Se estiver falando e vocês não estiverem compreendendo, por favor, pode interromper. Quem quiser falar também pode pedir a palavra. Eu não tenho Triste foi problema um nenhum. dia que foi a aula toda, professora. Antes da aula foi o quê? Foi um vídeo. A professora pegou um vídeo no YouTube e mandou. Essa era a aula. Era pra tu assistir um vídeo de uma aula de outro professor. Assim, eu acho muito. Assim, eu não sei, não tô jogando, né? Mas eu particularmente não gosto de fazer isso. Quando é um vídeo, eu prefiro mandar o link para vocês assistirem depois, no momento que não seja aula, ou um filme, alguma coisa, para Mas pegar a interação. aula toda, tua aula toda, só pra mandar um vídeo pra outra pessoa assistir um vídeo. É meio, é meio trabalho falar. É complicado, mas assim, a gente não pode nem tanto julgar às vezes, porque eu acho que é complicado para todo mundo. É para o Eu professor, é posso, para o professora. aluno. Eu posso, Sim. esse é meu trabalho na sociedade. Fala, não entendi. Vocês estão conseguindo visualizar? Então, estou, professora. Deixa eu ver se eu entro aqui. É porque essa tela. Entrou. Ela é muito ruim. Eu não consigo ver o que está sendo projetado, né? Não aparece para mim. Deixa eu ver se eu entro pelo celular aqui. Na verdade, não. Agora estourou o áudio, professora. Maria, professor, deu retorno aí. É a microfonia. Eu vou desligar aqui um momento. Sem áudio. Não tá aparecendo a projeção, né? Do slide. Eu não tô conseguindo Não, visualizar. tá no Google. Tá como se estivesse no Google. Peraí. Ai, confusão. Agora foi. Vocês estão conseguindo ler? Porque acho que tá bem pequeno, né? Aqui dá pra dar zoom, professora, no celular. Não sei no computador. Mas aqui no celular dá pra dar zoom. Deixa eu ver se eu abro aqui. Maria, para abrir tá horrível. Eu, particularmente, minha internet tava horrível. Eu consegui trocar, melhorou. Em compensação, meu computador também é horrível para abrir arquivo. Porque, como a gente tem que usar os nossos recursos, e os nossos recursos, às vezes, nem sempre é o melhor, acaba tendo dificuldade gigante em relação a Deixa a isso. internet, professora, tá igual a minha internet padaria. Você tá igual. Minha internet tá até melhorzinha agora. Agora, meu computador tá horrível, horrível mesmo. Porque ele é super antigo. Acho que ele tem uns 6 anos, mais ou menos. E o É um processador... pós bolado, professora? A marca dele é um positivo, bolado? Ele é HP. Mas ele é daquele que o processador é aquele que só vinha o símbolo Intel. Não é nem Core, Duo, não sei o quê. Mas Intel é uma empresa, professor, que produz processador. Pois é, não, o processador dele é aquele que é tipo o inicial É um ainda. Pentium? É um Intel Pentium? Não tem nem descrição. Porque os novos agora não é Core, o Duo, Core, não sei o quê, 5, Agora não sei o tem quê. várias. A mais famosinha é iCore. Pois é, o iCore, o meu não é iCore, pra você ter ideia. Então já tá um lixo, literalmente. Mas o teu 6 anos já existiu, professor iCore, há uns 6 anos atrás. Pois é, mas o meu, infelizmente, não Deve ser um Pentium bolado. Vou ver aqui o que eu faço. Então, assim, Hoje em dia, se escreve basicamente... quase nem Pentium mais.
Deixa eu. Semana passada a gente passou um texto para vocês sobre o surgimento da geografia e também sobre a questão dos conceitos geográficos. Esses conceitos, como eu falei para vocês, de forma geral, a gente até acho que viu ano passado inicialmente, não sei se todo mundo lembra, mas eles são conceitos importantes porque eles fundamentam a geografia. Então, eu vou destacar alguns conceitos para vocês aqui, para hoje fazer uma atividade de revisão e a gente finalizar essa parte, já começar propriamente com um assunto específico da disciplina de geografia para o primeiro ano, semana que vem. Então, de forma geral, toda ciência ela precisa de um conceito. E a geografia também é igual, ela não é diferente. Ela precisa trabalhar com esses conceitos porque é a partir deles que a gente vai gerar as problemáticas, as questões sobre a disciplina. Tipo, a história, ela trabalha com a memória, trabalha com o tempo, trabalha com idade. Então, a geografia também tem os conceitos dela. E dentre todos os conceitos elencados, a gente atribui os principais, que é lugar, paisagem, espaço geográfico, território, região e rede. Esse conceito de rede, ele entrou, é um conceito relativamente novo, por conta da questão da internet, das novas tecnologias, por questão também desse novo mundo que a gente vive. Né? O mundo que vocês vivem era um mundo diferente do que eu vivo, do que eu vivi na época de vocês, vamos colocar assim. Porque hoje nós estamos conectados com o mundo através de várias formas. Essa aula, por exemplo, que é uma aula remota, se ela fosse pensada há 20 anos atrás, seria impossível. Primeiro, que ninguém tinha acesso a computador em casa. A gente não tinha uma internet boa o suficiente para isso. Era internet de escada naquela época de celular, que se as nossas internets hoje são ruins, imagine aquela na época. Eu lembro, professor, é triste, internet de escada. Tu lembra? Tu tem quantos anos, menino? Mas eu não lembro não, mas eu sei, professor. Sim. Assim, Não, lembrar eu não sabe, lembro não, que usei. Mas Internet de escada é triste. 10 Mas KB por segundo. é muito complicado. Então, assim, com a tecnologia hoje que a gente tem, as coisas fluem muito mais rápido. Por isso que esse conceito de rede ele foi atrelado à região. Porque hoje todo mundo está ligado. Querendo ou não, você está ligado com o mundo inteiro, consciente ou inconscientemente. Por exemplo, quando a gente sabe informação de algum lugar que aconteceu agora, a gente não precisa estar lá, mas a gente sabe o que aconteceu. Então, na mesma hora você sabe, pela internet, por alguma coisa, principalmente pela internet, porque na televisão a gente tem acesso em mais horários específicos, né, em jornal, essas coisas, mas a gente está ligado, a gente está em rede com o mundo todo, mesmo consciente dela ou não. Quando você sabe uma informação pelo WhatsApp, alguma coisa, boato, fofoca, tudo se espalha pelo WhatsApp como se fosse uma verdade em questão de minutos. Então, você está conectado com o mundo inteiro, mesmo não estando lá para isso. Então, esse conceito de rede ele foi atrelado à região por isso. Porque, assim, é uma categoria nova, mas todas as ciências vão se aperfeiçoando, e a geografia não é diferente. Então, ela também vai abarcando esses conceitos novos que surgem aí. Principalmente esse de ligação do mundo, né? Que é um conceito que vai desenvolver aí na globalização, que a gente vai estudar bem especificamente no terceiro ano, né? Aldeia global, mundo interligado, mundialização, globalização e etc. Então, os conceitos, para vocês lembrarem, sempre são esses. Lugar, paisagem, espaço, território e região. É muito fácil, não tem muita dificuldade não, isso, né? Deixa eu ver se eu volto. Eu passei vários slides. Eu não sei se é diferente, porque como eu estou começando a usar o Meet com os alunos agora, assim, para passar slide, acaba ficando, porque quando eu projeto, eu não consigo visualizar o slide. Não sei se existe uma maneira da gente conseguir ver, para facilitar, vou tentar ver para a próxima aula. O primeiro conceito que eu destaquei aqui para vocês é o conceito de lugar. Lugar é o conceito mais fácil que a gente tem. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper para falar, perguntar. Porque como eu não estou conseguindo visualizar nem o chat aqui, aí eu estou dando continuidade. Mas se alguém quiser interromper, pode falar. O conceito de lugar é o conceito mais fácil de você entender. Porque o conceito de lugar, ele é aquele conceito que é familiar a nós. Ele faz parte da nossa vida. Quando eu falo de lugar, eu tenho que estar presente no lugar. Eu não posso falar de um lugar de outra pessoa, porque cada lugar é único para o ser humano. O lugar é específico da pessoa que está vivendo. Então, lugar é uma categoria geográfica que tem relação com o indivíduo, você. Aí eu coloquei aqui, ó, lugares são os lugares que nos são familiares, que fazem parte da nossa vida, que nos dão identidade própria e nos permitem estabelecer relações com lugares diferentes e o resto do mundo. É a sua percepção do lugar. Eu não posso falar do lugar de Cauã, de Fabrício, de Maria Cristina. Eles que falam dos lugares deles. Eu falo do meu lugar, sempre do meu ponto de vista. Então, lugar, eles têm esse sentimento de pertencimento, de afetividade. Afetividade quer dizer o quê? Quando a gente tem afetividade por alguma coisa, ela está em relação ao sentimento. Você tem sentimento por alguma coisa. O sentimento pode ser bom ou o sentimento pode ser ruim. E com o lugar é a mesma coisa.
Existem lugares para você que são lugares bons e lugares ruins. E eles continuam sendo lugares. Porque é a relação que você tem com aquele espaço que faz dele um lugar. Então, ela é a porção do espaço apropriado para a vida, que é vivido, experienciado, reconhecido e cria identidade para o indivíduo e o grupo através de laços afetivos. Então, um espaço, qualquer ambiente, só é lugar para você quando você tem uma relação de afetividade, um sentimento por aquele lugar. Esse sentimento pode ser ruim ou pode ser bom. Por exemplo, você tem uma casa, tem uma família, mas às vezes você não se dá bem com sua família, ou tem alguma discussão, alguma coisa, e você ama ficar o dia todo no seu quarto. Então, o seu lugar naquela casa é o seu quarto. É onde você convive com mais facilidade, é onde você se sente bem, onde você tem um sentimento ali positivo. O seu quarto é um lugar positivo e a casa pode ser um negativo, porque você se sente bem no seu quarto. Então, é sempre lembrar, lugar, é um espaço onde a gente tem um sentimento de afetividade. Tem gente que mora com os pais, mas gosta mais da casa dos avós. Falar, eu moro na casa dos meus pais, mas o meu lugar é na casa da minha avó. Porque o seu lugar é onde você tem aquela relação de pertencimento. Você faz parte daquele lugar. Então, lugar, para mim, é a categoria mais fácil de se lembrar, porque ela está muito relacionada a nós, a você especificamente. E claro que se existe um lugar, também existe um não lugar. Quando você tem aquele ambiente e você não gosta do ambiente, a gente não vai classificar como um lugar também. Então a gente fala que ele é um não lugar. É um lugar como se, ele não traz sentimento nenhum para você. Por exemplo, você ama a escola, então a escola é um lugar para você. Você odeia a escola também é um lugar para você, porque você ama, você odeia, tem um sentimento envolvido ali. Só que tem lugares que você passa que eles são indiferentes para você. Não faz diferença nenhuma na sua vida, você não tem relação nenhuma com aquele espaço. Normalmente esses lugares são ruas, lugares que a gente só passa no dia a dia, mas a gente não tem um laço afetivo com aquilo. Então a gente chama aí de não lugar. Então os não lugares são lugares de passagem, como aeroporto, estrada, supermercado, rua. Você às vezes passa, é necessário você ir naquele espaço, mas mesmo indo lá, o que acontece? Você não tem afetividade nenhuma. Você está andando numa rua, é o exemplo que eu sempre dou. Volta e meia você fala, mudou alguma coisa nessa rua? O que foi que mudou? Será que derrubou uma árvore? Será que derrubou uma casa? Tirou alguma coisa? Você sabe que mudou ali, porque você passa todo dia por aquele lugar, por aquele espaço. Só que como ele não é um lugar para você, não tem sentimento nenhum, você não tem relação com aquele espaço, você não sabe o que mudou. Aí alguém fala, tinha uma casa aqui, derrubou a casa, você lembra? Tinha uma árvore ali, cortou a árvore. Aí você fala, é mesmo, tinha uma árvore. Então esses lugares são considerados não lugares, porque ele não tem uma relação de afetividade com você. Então existem os lugares e os não lugares. O lugar está atrelado à sua vida. E o não lugar é lugar de passagem, rotineiro. Não quer dizer que você não gosta, mas também não quer dizer que você goste. É um lugar que para você não faz diferença. Então é considerado um não lugar. Todo mundo entendeu? Eu acho que sim, professora. Pelo menos eu. Eu acho que eu entendi. É bem tranquila essa categoria. A segunda categoria é a paisagem. A paisagem, por muito tempo, ela foi tratada como sendo a parte visível. Tudo que a gente vê é paisagem, como se fosse assim. Você olha para fora da janela, você está vendo aquela paisagem estática, é paisagem. Só que, com o tempo, esse conceito foi sendo desenvolvido, de que paisagem não é só a parte visível. A gente consegue ver a paisagem através da visão, claro. A gente consegue sentir a paisagem, a gente consegue cheirar, a gente consegue tocar. Então, todos os nossos sentidos são importantes na composição da paisagem. Por isso que esse conceito de paisagem é a porção visível acabou caindo em desuso. Não é que ele é errado, mas a gente não está utilizando mais isso, porque a paisagem, ela é tudo que o nosso sentido consegue perceber. Todos os sentidos. Por exemplo, você está num lugar. Às vezes você está num lugar escuro, você não está vendo nada. Mas você sabe diferenciar. Você fala, tá frio, tá calor? Então, aquele lugar também é uma paisagem. Ele existe. Você consegue diferenciar. Não precisa estar vendo para saber se é frio, se é calor, se é úmido, se é seco. Tudo isso a gente consegue sentir através dos sentidos. Então, paisagem é tudo que a gente consegue ver naquele momento, ver assim, de aspecto bem amplo, através dos nossos sentidos. Aliás, melhor que ver seria perceber. Paisagem é tudo que a gente consegue perceber através dos nossos sentidos, naquele momento que a gente está. Então, a paisagem, ela é um lugar específico onde você se encontra. Você está aqui parada, eu estou na minha sala. Então, na minha sala, nesse momento, para mim, ela é uma paisagem. Você está na sua casa, também é a paisagem. Então, a gente consegue sentir, a gente consegue tocar nas coisas, a gente consegue enxergar, sentir o calor, a temperatura, tudo isso faz parte da paisagem. Existem dois tipos de paisagem. A paisagem natural e a paisagem
humanizada ou cultural. A gente vai destacar depois lá na atividade, eu acho, esses dois aspectos. A paisagem, basicamente natural, é toda aquela paisagem que vem da natureza, diretamente da natureza. Ela não foi tocada pelo ser humano. Ela foi criada e ela existe como tal ela foi feita. A paisagem cultural ou humanizada é a paisagem que teve interferência do homem. O homem interferiu naquela paisagem, ela construiu. Essa imagem que está aparecendo aí embaixo, ela é uma paisagem humanizada ou cultural. Ela foi feita através do homem. Mesmo que a gente vê vegetação, vê alguns morros, vê um rio provavelmente embaixo daquela ponte, isso faz parte da paisagem natural. Mas a partir do momento que o homem tocou nela, causou alguma interferência, ela virou uma paisagem humanizada ou cultural. Porque o homem, ele criou uma ponte, criou os prédios, criou a casa, então ela foi transformada pela ação do homem. E por que o homem transforma a paisagem? Ele transforma a paisagem pela necessidade de sobrevivência. Todo ser humano, ele tende a querer sobreviver. E a gente usa as nossas técnicas e capacidades para auxiliar isso. Então, se existia um rio ali embaixo e o homem precisava atravessar aquele rio, para que ele não tivesse sempre que usar um barco, para que ele não tivesse que nadar, para que ele não tivesse que contornar aquele rio de alguma forma, ele criou uma ponte. Os carros passam com mais facilidade, em maior velocidade, em maior segurança, talvez. Então, o homem modifica a paisagem para conforto próprio e para a existência. Então, tudo que ele cria tem um propósito. Ele não sabe, deveria, né? De forma geral, a gente consegue ainda desmatar muito o meio ambiente para nada, mas, de forma bem geral, o homem cria com um propósito. Então, a paisagem ela é natural e passa a ser humanizada. Deixa eu aqui vou pular para o espaço geográfico. O terceiro conceito é o espaço geográfico. O espaço geográfico, eu acho que ele é o conceito mais fácil, ainda antes de lugar. Quando a gente fala de espaço geográfico, a gente está falando do espaço construído através da transformação do homem em relação à sociedade de forma geral. Então, o espaço geográfico, ele é tudo. Tudo que a gente vê, onde a gente está, onde a gente habita, nós somos parte do espaço geográfico. Tudo que está sobre a superfície do planeta Terra e fora dela, o universo, faz parte do espaço. Então, o espaço é tudo, de forma bem simplista de falar. Então, é onde a gente vive, é onde as nossas ações acontecem, é onde as nossas relações são construídas em sociedade. Então, o espaço, ele é a base de todas as categorias geográficas. Tudo da geografia acontece dentro do espaço geográfico. O espaço geográfico, de forma geral, ele é o mundo, de uma forma bem simplista de dizer. Aqui tem o exemplo de duas imagens. Tem uma imagem que ela, apesar de estar verde, ela não pode ser considerada uma paisagem natural. Porque a gente está vendo aqui a parte verde, né? Porque é uma imagem provavelmente de satélite, mas a gente está vendo que ela foi demarcada, ela foi medida, provavelmente tem alguns lugares que é área agrícola, estrada. Então, essa paisagem, ela é uma paisagem também humanizada, talvez em menos impacto do que a do lado. A do lado já é uma paisagem transformada, uma cidade. Então, quando a gente vai para a cidade, a gente vê que é uma paisagem totalmente construída pelo homem. E existe também a zona rural, por exemplo, o espaço agrário, que é construído pelo homem, mas de forma menos impactante que a cidade. Mas as duas são paisagens humanizadas. Paisagem natural é aquela praia que foi intocada, é uma floresta que o ser humano não está lá, não tem presença nenhuma. Você pode estar dentro da floresta amazônica, fazendo uma trilha, e você viu um lixo lá que o ser humano jogou, aquele lugar já foi humanizado. Querendo ou não, ele já teve impactos do homem. Se você está andando por uma trilha que foi aberta pelo homem, também já tem um impacto ali. Então, o espaço natural é aquele que não foi tocado diretamente pelo homem. Você não consegue ver a presença humana ali. Mesmo, claro, que alguém já tenha passado por ali. Mas quando você olha, você não consegue identificar. Não tem uma placa, não tem um lixo, não tem alguma coisa que identifique que o ser humano passou por ali. O quarto conceito é território. Território, ele é um conceito também fácil porque ele é bem delimitado. Quando a gente fala de território, a gente está falando de relação de poder, de dominação, de apropriação. Então, basicamente, quando a gente vai falar de território, a gente está falando de divisão. Propriedade, né, professora? Oi? Já o nome de território já vem na cabeça propriedade, que aquele Isso. território é propriedade de alguém. É isso. Alguém é dono daquele espaço, de forma direta ou de forma indireta. Quando a gente fala território do país, quer dizer que aquele território pertence ao país, pertence ao Brasil. Nação brasileira. Isso. Brasil acima de tudo. Teoricamente, ninguém pode chegar lá e tomar. Teoricamente. Porque muitos países têm uma restrição muito grande em relação a imigrante, etc. Como os Estados Unidos, por exemplo, a Inglaterra, o Japão, que é um dos países mais difíceis do mundo para você conseguir um visto. Então, assim, o Brasil não é assim.
O Brasil é um país aberto. Todo mundo que O chega Brasil é entra. uma frouxão. O Brasil é Também. frouxo. Então, todo mundo que chega do Brasil entra, mas querendo ou não, dentro do Brasil existe um território próprio dele, onde tem suas normas, regras e restrições. Então, assim, você não pode chegar aqui e fazer qualquer coisa, tipo, os brasileiros estão desmatando a Amazônia, vamos lá tomar a Amazônia pra gente. Não, não existe mais isso. Se acontecer, teria uma guerra provavelmente, porque o país, ele é dono do seu território. Ele que distribui, ele que cuida, deveria pelo menos cuidar, administrar aquele território. Então, pertence a ele. Como o Cauã bem disse, quando a gente fala de território, a gente está falando de apropriação. Normalmente, sempre aquele espaço vai ter um dono, mesmo que o dono não seja efetivo. A gente vai entender depois um pouquinho esse aspecto aí. Então, assim, quando você tem aquele território, tem que ter uma relação de poder ali. Às vezes, você está passando ali na rua escura do seu bairro. Aí você sabe que aquela rua é extremamente perigosa. Não quer dizer que a rua tem um dono, mas você sabe que lá é super perigoso. Então, ali é um território. Porque existe uma relação de poder. Você sabe que se você passar ali 11 horas da noite, você vai perder seu celular, alguém vai te roubar, alguém vai te matar, ou coisa pior. Ok. Então, assim, os territórios, às vezes, não tem um dono específico, mas ele tem uma delimitação, mostrando que ali tem uma relação envolvida. Então, todo o território, ele é dividido por fronteiras e limites, e ele envolve uma relação de poder, que isso é muito importante. Vou passar aqui o próximo. Então, assim, território é a relação entre os agentes sociais, políticos, econômicos, interferindo na gestão do espaço geográfico. Então, como eu falei, às vezes é uma propriedade privada, às vezes é um espaço que você sabe que simplesmente você não deve ir ali, porque pode acontecer alguma coisa que você não quer. Então, às vezes é um lugar político, socialmente excludente. Você sabe que você não vai se sentir bem ali, por exemplo, aí você não vai, aquele espaço é um território para você. Normalmente o que acontece? Você vai em um. Vem pra Conquista, por exemplo, vai no comércio. Aí vem naquelas lojas, tem umas lojas mais simples, tem umas lojas super chiques, por exemplo, do shopping. Aí alguém fala, vamos ali naquela loja. Aí a pessoa fala, não vou ali não, porque eu não vou ser bem tratada, eu não vou me sentir bem ali, eu sei que ninguém vai me atender. Aquele espaço é um território. Porque só de olhar você já se intimida. Só de olhar você sabe que você não vai se sentir bem ali. Você acha que de alguma forma você vai ser negligenciado. Alguém não vai te atender bem ali. E isso faz parte do território, esse sentimento. Então, ele nem sempre ele é físico, de espaço, de rua, de local. Às vezes é esse sentimento que você tem. Falar, eu não vou ali, não vou não. Eu tenho vergonha. Não quer ir ali. É o que acontece muito na escola. Tem muitos alunos que são aqueles alunos gaiatos, assim, de sala, que conversa. Aí você fala, fulano, você vai fazer a atividade hoje na outra sala. Na sala dele, ele causa o terror. Quando vai para outra sala, principalmente se for de uma série maior, ele fica quietinho, lá no canto, não abre nem a boca. Porque aquele não é o território dele, não é o espaço dele. Então, ele se sente intimidado. Então, o território nem sempre está relacionado ao espaço concreto, físico. Ele também tem esse sentimento que a pessoa tem em relação aos espaços que ela habita. Às vezes, a gente está num lugar que a gente não se sente bem, não se sente confortável. Às vezes, é da cabeça da gente. A gente que cria isso, e às vezes não. Às vezes, está num lugar ali, você passa, a pessoa olha para você, ela nem está te vendo, ela só olha mecanicamente. Você fala, lá, olhando, como é que tá olhando para mim? Ave Maria, eu já não gostei dessa pessoa. A pessoa não está olhando para você. Às vezes, isso é você com você mesmo. E às vezes, realmente está. Então, assim, depende muito da sua percepção. Então, espaço é um lugar, uma região, um espaço geográfico que é dividido pela relação de poder. Ela existe de forma bem direta aí, um dono ao redor dela. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês verem. Hoje é comum ainda, mas não é tão comum quanto há 10 anos, 20 anos atrás. Esse negócio de elevador social e elevador de serviço. É muito comum a gente ver isso nas grandes capitais, naqueles prédios muito altos, que conquistam mesmo tem pouquíssimos, que são aqueles prédios de condomínio, que a pessoa tem um elevador social, que só os empregados usam, e o elevador de serviço, que o empregado não pode nem entrar. Então, ali é um território, ele está dividindo. Se você é empregado, você não vai entrar naquele elevador. Se você entrar, todo mundo vai ficar olhando para você, todo mundo vai te achar estranho, porque não é o seu ambiente, teoricamente. Então, isso aqui é um território. Outra questão, a questão que eu falei, principalmente nas grandes cidades, né? É a questão do perigo, as favelas. As favelas, querendo ou não, apesar que hoje elas são bem mais tranquilas do que antes, elas são territórios ainda. Porque não é qualquer pessoa que chega e entra, não é qualquer pessoa que tem facilidade para entrar ali. Até Em porque favela você pode entrar pobre, né, professora? Oi? Em favela você pode entrar pobre. Se tu for rico e entrar na favela, tu vai sair roubado, sem um rim ou esfaqueado. E se a pessoa for mesmo pobre, não conhecer ninguém ali, é capaz de entrar e acontecer até alguma coisa com ela também, porque ele não sabe quem é a pessoa. Mas Então, se tu vai roubar assim, alguém pobre, a pessoa que é pobre não tem nada pra perder, não, professor. não, mas Se às quiser vezes é comum a gente ouvir no notícia.
Às vezes a gente vê no noticiário, por exemplo, uma pessoa que entrou por engano na favela e o carro foi alvejado, a pessoa morreu sem nem saber, porque não conhecia o espaço, entrou ali. Nem sempre isso acontece. Isso aí é um estereótipo também que a gente cria sobre as favelas, né? Que sempre é violentas e tudo. Normalmente o índice de violência é maior, porque é onde tem mais gente, é onde tem mais gente em situações precárias de vida. E nem sempre. Tem lugares na favela que tem casas melhores do que em bairros. Mas assim, Realmente, normalmente. professor. Lá tem Oi. biqueira. Lá tem biqueira. Lá dá dinheiro bastante. Favela é onde gira o dinheiro brasileiro. Pois é, então assim, mas também em compensação, tem muita gente que vive em situações muito precárias na favela. Então, esses ambientes acabam propiciando essa violência. Mas, de forma geral, são territórios, porque não é qualquer pessoa que chega que tem coragem de entrar e fala, ah, eu vou entrar ali o quê? Eu não, se não conhece ninguém, não entra. Então, é um território, porque tem uma relação de poder ali. Tem alguém que manda e tem alguém que obedece. Querendo ou não, tem essa imposição. Às vezes, tem favelas que nem a polícia entra, porque, assim, como as favelas são construções irregulares, que as pessoas vão criando, principalmente nos morros, nas grandes cidades, o que acontece? As ruas são bem estreitinhas, corredores bem pequenos, então, assim, às vezes não passa carro, não passa nada, então a polícia vai entrar lá sem carro, sem nada, não entra. Então, nem a polícia, só quando vai entrar mesmo para fazer alguma coisa que eles foram Professor, isso é chamados. a hora que vai pegar dinheiro, né, professora? Essa hora que ele vai pegar a parte deles. Também, também, mas né, a gente nem vai entrar nesse mérito aí. Outra questão também que a gente consegue perceber um território muito claro no Brasil são os estádios de futebol. Quando tem esses jogos importantes, qualquer jogo, na verdade, né, no Brasil, a torcida sempre ela é dividida. De um lado é um time, do outro é outro time. Porque nos países mais ricos, desenvolvidos, isso não acontece. As torcidas são misturadas, né, normalmente. Acho que na Inglaterra, em alguns casos, são separadas também por causa daqueles problemas com os hooligans e etc. Mas, assim, normalmente as torcidas são misturadas. Porque as pessoas vivem ali, vão curtir o esporte independente. No Brasil, se acontecer isso, as pessoas vão se matar. Mas Bota no lá Brasil os. já te mata, professora. No Brasil que é brabo. Toda vez que tem time, jogos, principalmente do Corinthians, é homicídio pra todo que é lado. Os povos um matando o outro. Aí você vai assistir um jogo, que você vai, teoricamente vai assistir um jogo, você vai ver lá. Aí a pessoa vai te entreter, aí só porque seu time perdeu, você tá lá sentado do lado do outro jogador que você não gosta, você vai matar a pessoa, briga, causando confusão. Então isso é um espaço de território. Existe essa relação de poder muito diferenciada. Não, não é normal não. Nos outros países, a maioria isso não acontece. Quando tem Copa do Mundo, a gente vê a Olimpíada, a gente vê que tudo é misturado. E eles são E errar não acostumados tá, assim. professor. Se não ganha no futebol, ganha na porrada. Isso é uma coisa boa? Isso é uma coisa terrível de violência. Porque, gente, querendo ou não, o futebol, por mais que o brasileiro ame e idolatre o futebol, ele faz parte da sua vida como um aspecto cultural. Ele não faz parte da sua vida, assim, ele não muda a sua vida. Você ser flamenguista, vascaíno, palmeirense, qualquer coisa, ele não muda a sua vida, não. Você pensa que muda, mas ele não muda, não muda em Mas nada. se tu for torcer pro Vasco, professora, tu nunca vai ver uma vitória na tua vida. Então muda bastante. Vou nem comentar, vou pular esse assunto aqui, vamos ver. E o último conceito que a gente vai trabalhar hoje é o conceito de região. Região, ela é uma área que foi separada ou dividida através de critérios semelhantes. Toda vez que você separa uma região, é através de critérios semelhantes. Você não pode separar a região por critérios diferentes. Isso não existe, isso não é região. Então, é sempre lembrar, regionalizar é dividir por características comuns, semelhantes, iguais. Toda vez que a gente regionaliza, divide por coisas parecidas. Igual o Nordeste, né, Tudo professora? isso. Quando a gente pega o mapa do Brasil, a gente tem quantas regiões? 5. 5 regiões. Nordeste, são todos os estados que estão na região nordeste do país. Norte, os É, estados. Fala. esses lugares da região Nordeste é igual tem mais seca, igual na região do Norte Isso. já é lugar com mais água, mais mato. É mais específico. Então, assim, o Nordeste é uma região, é a maior região do país, né? Com 9 estados. Então, assim, a gente tem várias particularidades. Mas eles estão todos relacionados à parte nordeste do país. Eles têm um clima normalmente semiárido, que é um clima mais seco, onde chove menos. Quase todos têm a vegetação de caatinga, ou então de mata, mas a predominância é a caatinga. Então, assim, eles têm características em comuns. Você não pode pegar simplesmente fazer a região norte-sul. Aí são os estados que estão no norte e os estados que estão no sul do país. Não existe isso. Como é que você vai regionalizando nesse sentido? Pelo menos o que leva em consideração no Brasil é a proximidade geográfica. Então, a região sul são todos os estados no sul. Norte, todos os estados são no norte. Aí tem climas semelhantes, porque são, tipo, quais são os estados mais frios do Brasil? Os estados da região sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, porque esses lugares, eles estão na porção mais abaixo do E fica perto do hemisfério. Polo Isso, Sul. mais próximo do polo, então eles são mais frios. Então, a regionalização ela tem que ter características em comuns. Por exemplo, se eu falar aqui, gente, vamos regionalizar. Meninas de um lado, meninos de outro.
Isso é a regionalização. Todo mundo que vai estar de um lado vai ser menina ou menino, não vai estar misturado. Então, para me misturar, também eu posso regionalizar. Falar quem é mais alto, quem é mais baixo. Aí vai para um lado e para o outro. Então, pode ter meninas altas e meninos altos, meninas baixas e meninos baixos. Então, eles vão ter uma mistura, mas eles vão estar, pelo menos, separados por uma característica específica. É igual o A Sul, carac- professor. O Sul não Oi? gosta. O Sul não queria ser do Brasil, não, professor. Eu não gosto do Sul, não. O Sul é meu país, mas eu não gosto dele, não. Eu não É queria porque ser do Brasil, não. a região sul do Brasil, ela é uma região muito elitizada. Quem já teve a Racismo oportunidade para caralho também lá. Racista para caralho. Por isso, porque quem já teve a oportunidade na região sul do Brasil, eu particularmente nunca fui, mas assim, quem foi fala muito, você sente muita presença europeia. Porque as pessoas que vieram da colonização europeia, É escravo elas, italiano. escravos italianos, não, os trabalhadores italianos. Escravo, trocou de trabalho escravo, tu pagava É, meia coca pra eles, trabalhava um ano. sim, mas assim, não era uma relação bem de escravo, igual o escravo mesmo, que foi trazido. O escravo não. As pessoas que foram trazidas do continente africano para serem escravizadas, né? É uma relação um pouco diferente. Então, eles vieram e foram para a região sul. Estabeleceram, viraram a maioria agricultores, né? Um lugar onde tem muita agricultura presente hoje ainda um pouco. Principalmente questão de vinhos, uvas e coisas E também o direcionadas para o clima clima frio. parece com a Itália, já é frio igual lá. Clima frio, né? Por isso que ajuda essa produção grande de tipo uva, por exemplo. Então, eles criaram uma região que é uma região mais rica, vamos falar assim, e eles conseguem administrar melhor. Então, as pessoas são, em sua maioria, brancas. Não é que existe negro lá, existe, mas a maioria é branca. A maioria de descendência europeia é muito forte, porque, assim, todo brasileiro, querendo ou não, ele tem uma mistura aí de raças. Então, a gente também é descendente do europeu, seja português, espanhol, o que seja. Mas eles são muito presentes. Eles falam, eu sou ítalo-brasileiro. E eles aprendem a falar a primeira língua, dependendo do lugar, italiano ou alemão, para depois, só na escola, aprender a falar Por português. isso, vestem as roupas dos países de origem. Eles têm a cultura deles muito diferenciada. Então, a região sul é a região que mais realmente distorce da região do país do Vacilão. Se eu Brasil. virar presidente um dia, eu vou tirar o sul do Brasil. Tirar na base da pancada. Não o sul vai ficar, mas eu vou tirar o povo de lá. Ou não tira nunca, porque todas essas regiões envolvem exatamente muito dinheiro e ninguém quer perder dinheiro. Se o Brasil perde uma região tão rica como a região Mas nós sul, temos venezuelanos, professor. Eu boto pra trabalhar pro meio coca. tu acha que o povo pensa isso? Tudo que é presidente no Brasil é voltado especificamente para a questão financeira, infelizmente, não pensa na população, nos recursos. O Brasil, ele faz parte dos 10 países mais ricos do mundo. Quando a gente for estudar a população, a gente vai ver. O Brasil já ocupou o quinto lugar de posição mais rica do mundo. Hoje a gente está em sétimo ou oitavo. Hoje eu não Na sei, ano ditadura passado, né? militar e na época da grande crise de 2008, o Brasil conseguiu realmente bastante reconhecimento. Eu não vou nem entrar nesse assunto agora, calma, depois a gente especifica, porque a ditadura é pano para manga até dizer chega. Então vamos voltar aqui. Então, região, toda vez que a gente separa por região, a gente separa por características em comum. Então, toda vez que você falar de alguma região, a primeira característica ali vai ser comum. Por exemplo, a gente pega a América. Quando é muito comum falar assim, qual o seu continente? A pessoa fala América do Sul. Não tá errado, mas o seu continente é América. Você é americano. A América do Sul já é uma regionalização. Quando eu falo América do Sul, eu estou dizendo que eu sou do sul da América. E as Quando eu pessoas digo, que ainda os povos da América do Sul só falam espanhol. Nessa coisa de América, essa coisa ainda, eles só falam América espanhol. Latina, né? É. Então, quando você fala, eu sou da América Central, é aquela parte central da América ali, às vezes do Caribe, Cuba, Bahamas, aquela parte mais central da América. Quando você fala América do Norte, você está falando ali Estados Unidos e Canadá, basicamente. Então, a América do Norte, eles entendem que os Estados Unidos, como o menino falou, que eles é americano, mas esse conceito a gente já está tirando hoje. Nos livros, vocês vão ver que o termo que vem agora é estadunidense. Quem nasce nos Estados Unidos é estadunidense. Porque todo mundo que nasce na América é americano. Então, América americano é todo mundo que nasce na América. Então, o nosso continente é a América. Quando a gente vai regionalizar, a gente divide América do Norte, América Central, América do Sul. A gente ainda pode regionalizar falando América Latina e América Anglo-Saxônica. A América Anglo-Saxônica é a América que não fala línguas derivadas do latim, que é o inglês, que é Canadá e Estados Unidos. E o Canadá ainda fala um pouquinho, porque o Canadá fala francês, e o francês é metade do Canadá. E o francês é uma língua latina. Então, toda a América, quando a gente fala América Latina, a gente quer dizer do México para baixo. Tudo do México para baixo é América Latina. São países. Oi. Não tem um pedaço da França que faz parte da América do Sul? Um pedaço da Tem, é a Guiana Francesa.
Inclusive, eles falam francês. A moeda que circula lá é o euro. Então, assim, é uma Eu parte vi da na repo- França mesmo. É uma, Eu vi uma tipo, reportagem na televisão que os povos da Amazônia iam pra lá de boa. Fazer comércio com lá. eles fazem isso porque eles ganham em euro, então eles ganham mais que no Brasil, porque tudo lá é em euro. Então é como se fosse um pedaço da França. A Guiana Francesa, ela faz parte da França. É como se fosse naquela época do Brasil colônia, que Portugal era metrópole e Brasil era colônia. E os povos é Então, mó vacilão, professora. Os povos lá tem uma ponte que tu tem que pagar. Que é caro pra caralho a ponte. Aí vai pelo rio, que é de graça. mas é por isso que eles fazem, eles botam essas pontes para que as pessoas consigam pelo menos bloquear um pouco, porque senão os brasileiros tudo iam para lá. Porque como o euro vale 4, 5 vezes mais que o real, eles conseguem É fazer comércio 7 muito vezes. melhor lá. Pois é, então tipo assim, se uma coisa aqui no Brasil é 10 reais, lá é 70 reais. Então, para quem vai vender, normalmente eles fazem muito comércio de vender, né? E isso que eu vi o rapaz vendendo banana mesmo, né? Que ele vendia. Foi, eu vi também. Então, assim, esses estados, todo mundo que é abaixo do México, até chegar lá no Chile, lá embaixo, faz parte da América Latina. Qual é a regionalização aí? Todos esses países falam línguas de origem latina: francês, espanhol ou português, nesse caso da América. Então, todos os países são assim. Agora, se eu pegar todos esses países fazem parte da América do Sul, não, já é outra regionalização. América do Sul, só os países do Sul. América Central, os países que estão no centro. Mas a América Latina, ela é composta da América do Sul e da América Central. Então, a quantidade de elementos vai depender do tipo de regionalização. Se eu falar, por exemplo, países da América Latina, é outro tipo de regionalização. A América Latina vai englobar o sul do Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Só. Então, é outro tipo de regionalização. O que esses países têm em comum? Eles têm em comum o Rio da Prata. Então, o Rio da Prata faz que a região platina seja onde tem esses países aí. Então, assim, a regionalização é dividir por características iguais. Sempre vai ter um elemento ali que vai indicar o que seja. Se for América Latina, vai ser a língua. Se for América do Sul, vai ser a localização. Então, quando a gente fala essas regiões do mundo, são direcionadas nesse sentido. Elas sempre vão ter um aspecto em comum. Quando a gente fala, por exemplo, África, aí tem um continente africano. As pessoas entendem que a África é um país. Tudo ali é África. Gente, na América a gente não tem milhares de países? Milhares não, força de expressão, né? Muitos países. Na África também. A África tem 54 países diferentes. Quando a gente fala África, a gente está regionalizando por continente. Não quer dizer país. Se a pessoa fala um país do mundo, África. África não é país, África é continente. Dentro da África existem 54 países. Quênia, Somália, África do Sul, Egito, Marrocos, Argélia, todos esses países fazem parte da África. Então, assim, quando a gente regionaliza, a gente tem um grupo grande e pode ser dividido depois. Então, hoje no mundo, a gente tem quantos continentes? Alguém? Acho que é 5. 6 continentes. É que tem Austrália. Lembrando da Austrália, não, da Antártida. A Antártida Antártida. é um continente que foi pouco povoado. Não existe gente morando lá de fato. Mora, sim, cientistas, Antártida é pesquisadores. Polo Sul ou Polo Norte? Antártida é Nossa. Polo Sul. Acho que o Danilo colocou alguma coisa aqui no chat, apareceu para mim, mas eu não consigo ler, eu vou ler depois. Se alguém precisa sair da aula, depois a gente faz atividade que eu vou passar no grupo ainda. É porque, como eu tô com a tela toda preenchida, eu não tô conseguindo ver o chat. Então, basicamente, o mundo hoje tem 6 continentes. A nossa regionalização de mundo é através de 6 continentes: América, África, Ásia, Europa, Oceania e Antártida. Apesar da Antártida ser um continente que não mora gente assim que eu digo, é efetivamente população que vive lá, tem cultura. Algumas pessoas estão pesquisando, estudando, se fixam lá, mas não moram de fato, né? Pertencem a outros países. Inclusive o Brasil tem uma base na Antártida, mas ela é considerada um continente. Aí tem gente que fala, o Polo Sul é continente e o Polo Norte não. Qual é a diferença? O Alguém Polo Norte sabe? não tem nada. Realmente não tem nada. Não, o Polo Norte tem gente morando mais que o Sul. E mais Porque que o assim, Sul? é, Ah, só que lá era pior. Não tinha realmente porque nada. assim, o Alasca, ele já faz quase parte do Polo Norte, porque ele já está acima da linha do polo, a linha polar. A gente vai ver isso na próxima semana em cartografia. Então, o Polo Norte está acima. O Polo Norte não, o Alasca, por exemplo, Groenlândia, a Sibéria russa, muitas coisas. Só que o Polo Norte, o polo ali, a central do polo, ele só tem gelo. É uma massa compacta de gelo, que se o mundo realmente superaquecer, acontecer alguma coisa, ele pode ser todo derretido. Não tem terra. A Antártida não. Na Antártida tem terra. Existe um continente ali. Por isso que a Antártida é considerada um continente e o Polo Sul, no caso, a Antártida é considerada um continente e o Polo Norte não. Porque o Polo Norte não tem terra. Se aquele gelo todo derreter, é só água. Água doce caindo no mar. E a Antártida não. Claro que ela tem uma porcentagem gigante de gelo, mas debaixo daquele gelo existe terra.
Por isso que a Antártida é considerada um continente. Aí tem umas coisinhas aqui que eu faço geopegadinhas, mas nem depois eu posto lá para vocês. A gente não vai nem aprofundar. Então, esses conceitos eu só queria finalizar com vocês hoje para ver se tem alguma dúvida. Porque eles, de forma geral, eles são bem compreensíveis assim. Não deixa margem para muitas dúvidas, mas se alguém quiser pontuar alguma coisa, é o momento. Alguém tem alguma dúvida, gente? Assim, se a gente considerar deserto nessa perspectiva de zero habitação, aí seria Antártida. Mas a gente também pode considerar aí os maiores desertos do mundo onde existe habitação, está na Ásia, que é o deserto de Gobi, e o deserto de Saara, que é o deserto que está localizado na África. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém tem dúvida? Então a gente vai fazer assim, eu vou postar para vocês, como se diz, meu Deus, a atividade lá no grupo, e vou mandar também as notas para vocês. Aí, caso alguém tenha alguma dúvida depois, pode conversar comigo lá no grupo mesmo ou no particular. Em relação à nota. E provavelmente 4 horas, 4 e alguma coisa, Dani vai entrar com vocês em sociologia. Vai conversar também pelo Meet. Mas eu acho que não vai ser muito tempo também, não. Mas a atividade é para entregar hoje ou na outra aula? A atividade que eu passei hoje é uma atividade de revisão. Então, basicamente, a maioria é de marcar. Tem algumas sessões para responder, mas quase todas é de marcar. E é sobre esses assuntos que é bem simples. Então, eu acho que dá para postar hoje. Mas caso muita gente tenha dificuldade em tempo de postar hoje, aí eu posso deixar a próxima aula também. Não tem muito problema, não. Mas aí eu vou ver. Eu vou deixar inicial. Professor, que eu tô trabalhando aqui agora. Tem entrega daqui a pouco. Pode ser. Eu vou ver que horas é, porque a tela tá chovendo. 2h55 agora, né? 2h55. 3 horas. Então, acho que eu vou deixar para semana que vem mesmo a atividade. Não, semana que vem não. A gente tem aula sexta-feira, se não me engano. Acho que é sexta, é semana. Eu vou confirmar com vocês, mas aí para a próxima aula. Agora, tentem dar uma olhadinha para ver, porque eu acho que a maioria é de marcar mesmo. Não vai ter grandes dificuldades não, mas isso aí a gente vê. É mais tranquilo. Aí, semana que vem, sexta-feira, se tiver aula, ainda vai ser no mesmo esquema da semana passada. Vai ser história e filosofia. Aí, semana que vem, a gente vai começar o assunto de cartografia, que é especificamente geografia. Aí a gente conversa. Então, alguém tem mais alguma dúvida? Não, acho que não, professora. Então, eu vou passar a atividade lá do grupo e depois a gente vai conversando. E vou postar as notas também. Valeu. Tá ok, então. Tá bom. Valeu. Até. Tchauzinho, galera. Tchau, gente. Até a próxima. Adeus, professor. Gente, espero mais participação na próxima aula, viu? Que eu continue conversando. Só eu que Luiz fala mal. E lembre-se também que pelo áudio é muito mais fácil. Eu não tô nem vendo o rosto de vocês, né? Só vocês conversando é mais fácil. Ainda bem, professora. Ainda bem. Ok, então. Tá bom. Tchau.